seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos, e aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o mundo inundar como as águas cobrem o mar. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos, e aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Nações e povos atendem o seu apelo ouvir, para a glória de Deus vir o mundo inundar como as águas cobrem o mar. Eu quero, nesse momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, convidar a igreja para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas é o evangelista que escreve uma das primeiras biografias da vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. O seu propósito ao escrever era mostrar que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ou seja, Jesus veio para reconciliar os pecadores perdidos com Deus soberano e misericordioso. Jesus passa a maior parte da sua vida e do seu ministério na região da Galileia, uma área montanhosa ali no norte de Israel. O seu ministério foi principalmente um ministério de pregação e de milagres. Deus o capacitou a realizar milagres para validar a afirmação de que ele era, de fato, o Filho de Deus que veio para buscar e salvar os perdidos. Durante o seu primeiro ano de ministério, Jesus prega o seu famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que Lucas registra no capítulo 6, a partir ali do versículo 20. O sermão tratava essencialmente sobre o reino de Deus. Ali naquele monte, Jesus fala sobre a bênção de pertencer a esse reino, e ali também ele adverte aqueles que ainda não fazem parte desse reino, porque não professam
a fé nesse Deus. Ele fala também ali como devem se comportar as pessoas que almejam pertencer ao reino de Deus. Diz Jesus lá que elas devem amar os seus inimigos, não julgar os outros e examinar o fruto das suas vidas. O que as suas vidas têm produzido através do seu testemunho, através da sua vivência, através do seu aprendizado a respeito da palavra do Senhor. E Jesus conclui o seu sermão com uma observação muito clara: a fé apartada da obediência não tem valor. A fé apartada da obediência não tem valor. Lucas registra que imediatamente após o seu sermão do monte, Jesus volta para Cafarnaum, e lá ele, justamente nessa volta, é que Lucas descreve um incidente que demonstra o tipo de fé que Jesus havia recomendado aos seus discípulos e à multidão que lhe ouvia lá naquele sermão do monte. Vamos ver o que acontece nessa volta de Jesus após o sermão do monte para Cafarnaum, lendo o capítulo 7, a primeira parte do capítulo 7, do versículo 1 ao 10, que nós temos narrado por Lucas. Diz assim a palavra: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faça essas coisas, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e, já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém? Nos chama a atenção no versículo 9 a surpresa que Jesus manifesta sobre a fé daquele homem. Ele se volta para a multidão e fala: digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas o que havia de tão especial na fé daquele homem? Lucas disse que Jesus terminou o sermão do monte e entrou em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade adotada por Jesus e para ser a sede do seu ministério ali na Galileia. Ela era uma cidade grande, localizada na costa do mar da Galileia, e ficava pertinho do local onde Jesus tinha acabado de pregar. Cafarnaum era importante o suficiente
para ter um centurião, né, juntamente com o seu destacamento de soldados acampados, aportados ali naquela cidade. Um centurião era responsável por aproximadamente 100 soldados, ou seja, quem serviu, né, quem esteve no exército sabe, uma companhia, né? Eles eram praticamente a espinha dorsal do exército romano. Interessante que a figura de um centurião, ela é citada 23 vezes no Novo Testamento. E uma curiosidade, toda vez que a figura de um centurião é citada, ela é mencionada de uma forma positiva. As 23 vezes que nós ouvimos falar em centurião no Novo Testamento, elas são citadas de uma forma positiva, apesar dele ser chefe de uma tropa, né, que subjugava o povo de Deus. Agora, o texto diz que esse centurião tinha um doulos, né? O que era um doulos? O termo doulos descreve uma pessoa que é comprada, sujeita à vontade e controle do seu mestre, ou seja, um escravo. O doulos era um escravo. No entanto, no versículo 7, nós vimos o centurião, né, se referindo a esse seu escravo, usando o termo grego pais, que significa literalmente filho. Essa palavra significa filho. Esse termo sugere que o centurião, né, amava esse seu servo. Na verdade, Lucas diz que o servo era muito estimado pelo centurião, a ponto dele considerá-lo, né, um filho. Essa relação, irmãos, era totalmente diferente do padrão cultural da sua época, onde o servo era visto apenas como uma ferramenta viva. Aristóteles escreve isso a respeito dos servos, dos escravos. Consideravam eles como uma ferramenta viva para o trabalho que tinha que ser desenvolvido, e sobre o qual o seu dono, o seu senhor, tinha poder de vida e morte, porque ele não era considerado um ser humano, ele era considerado um objeto. A fé do centurião, a fé que ele nutria no Deus Salvador, capacitou ele, né, e o levou a buscar a ajuda de Deus e a considerar e a amar esse seu servo. Isso demonstra a grande consideração, né, que ele tinha, a ponto de dizer a Jesus: ele é digno de que você faça isso por ele. Isso aqui quem diz, né, são os anciões, os judeus da sinagoga que vão até Jesus clamar pela vida daquele servo do centurião. E eles dizem isso, né, porque eles olhavam o mérito pessoal daquele centurião. Eles argumentaram com Jesus, né? Esse era o motivo pelo qual Jesus deveria ajudar aquele centurião. Eles acreditavam que o mérito pessoal era a base para a aceitação de Deus para a vida daquele homem. Afinal de contas, ele construiu a nossa sinagoga, ele ajudou a construir a nossa sinagoga, provavelmente com as suas próprias mãos, provavelmente com a ajuda de recursos financeiros. E aí os mestres judeus, né, ao se aproximarem de Jesus, eles lembram Jesus dos méritos desse homem. Ele é quase um de nós, por isso tu deves, né, atendê-lo. Vejam, irmãos, que isso ainda é costume
de muitos cristãos. Nós fazemos isso ainda hoje. É comum nós ouvirmos dizer: eu gostaria que Deus salvasse o fulano porque ele é uma pessoa muito boa. Ou então, eu oro para que Deus cure fulano de tal porque ele merece ser curado, porque esta pessoa merece ser curada. Isso é apenas justiça, pelas obras, mas não é a base para a aceitação de Deus, para a nossa aceitação de Deus. Deus estava trabalhando na vida daquele centurião, fazendo com que ele superasse os seus preconceitos para com os judeus e os amasse de uma maneira visível, da forma como foi demonstrado pelo mesmo servo, por esse servo que estava, segundo o texto de Lucas, à beira da morte. O centurião demonstrou o seu amor em termos práticos. Os anciãos disseram que ele é quem construiu a nossa sinagoga. E esta frase enfatiza claramente o papel pessoal daquele homem na construção. Mas depois de ouvir o apelo, Jesus foi com eles. Talvez alguém tenha corrido na frente para contar ao centurião que Jesus estava indo até a sua casa, e também o que haviam contado a respeito dele para Jesus. E aqui nós notamos que aquilo que chamou a atenção de Jesus, enquanto os anciãos baseavam a sua aceitação por Deus nas suas próprias boas obras, baseavam a sua aceitação por Deus nos seus méritos, o centurião, acreditava ser totalmente inaceitável para Deus por causa do seu pecado. Ele considerava-se indigno de que Jesus entrasse na sua casa. Ele sabia que ele era um pecador e que Jesus era pura santidade. Deus estava dando a esse centurião uma humildade que é essencial para a salvação. O texto diz que o centurião estava acostumado, com a questão da hierarquia. Ele mesmo fala, que ele dava ordem para alguém, vai, e essa pessoa ia, mandava outro, vem, e essa pessoa vinha, Mas ele acreditava que Jesus tinha uma autoridade infinitamente maior do que aquela autoridade que ele possuía. Na verdade, ele passou a acreditar que Jesus tinha, assim como ele tinha poder de vida e morte sobre a vida do seu servo, ele passou a acreditar que Jesus tinha poder de vida e morte, sobre a sua vida. Mas o que diferencia esse centurião, irmãos, de todos os outros, é que ele cria que Jesus tinha uma autoridade infinita para que pudesse curar o seu servo, mesmo à distância. Ele sabia que Jesus não precisava nem ir até lá, a sua casa, olhar, tocar naquela pessoa que estava enferma. Apenas uma palavra de Jesus seria suficiente para causar a cura daquele homem. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou maravilhado. Ficou maravilhado com a fé daquele homem. As pessoas frequentemente ficavam maravilhadas com Jesus. Mas apenas uma vez, irmãos, apenas uma vez, nós vamos ver em todo o ministério de Jesus o relato de que ele tenha se maravilhado pela fé de alguém, a ponto de voltar-se para a multidão, que estava lhe cercando e declarar:
nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Pode parecer assim, essa frase pode parecer banal aos nossos ouvidos, mas nós temos que lembrar que entre os israelenses e os outros povos havia uma barreira cultural, uma barreira espiritual muito grande. Os israelenses se consideravam o povo de Deus, a nação escolhida de Deus. As outras nações, os outros povos, as outras raças eram consideradas gentios. E o que significa gentios? Impuros, gente que não pertence à nossa fé. E Jesus olha para os seus, para aquela nação escolhida, e diz assim: eu não encontrei entre vocês, nação escolhida por Deus, alguém que tenha tamanha fé que nem esse homem, que vocês chamam de gentil, que vocês chamam de alguém que é idólatra, de alguém que é impuro, de alguém que não faz parte do corpo de Deus. Quando Jesus vê isso, ele fica maravilhado. E claramente o centurião entendeu que a verdadeira fé, a fé salvadora, ela é baseada no seu objeto, é baseada no Cristo, na figura de Cristo, e não naquilo que ele é capaz de realizar ou não, e não naquelas obras que por acaso ele tenha feito ou deixado de fazer. A fé era baseada na vida daquele homem ao qual ele estava recorrendo. Não é a sinceridade da nossa fé, irmãos, que nos salva, mas o reconhecimento de que só em Jesus nós encontramos a salvação. Essa era a fé daquele centurião. Lucas registra que quando aqueles que haviam sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Deus curou o servo sem mesmo ir até lá. Deus validou a fé daquele centurião. O poder de Jesus para atender ao pedido do centurião provou mais uma vez que ele realmente é o Messias e que ele é realmente o verdadeiro e único Filho de Deus que vem para buscar e salvar os perdidos, como Lucas inicia a biografia de Jesus. Era uma fé louvável a fé daquele homem, e uma fé louvável entre nós é uma fé que acredita que Jesus é realmente o Messias e que ele é o Filho do Deus vivo que vem para nos salvar e para resgatar os perdidos. Quando Jesus olha para as nossas vidas, ele tem ficado maravilhado com a nossa fé? Quando Jesus olha para a minha vida, quando Jesus olha para a tua vida, meu irmão, minha irmã, ele tem ficado maravilhado com a sua fé? Ou ele fica maravilhado com a sua incredulidade? Você confia em Jesus? Você acredita que ele realmente tem poder para salvar a tua vida? Eu oro para que você, para que nós, assim como o centurião, possamos exercer essa fé capaz de deixar o Senhor admirado, capaz de deixar esse Jesus boquiaberto, olhando para nós e virando para a multidão, virando para aqueles que nos rodeiam e dizendo: nunca vi uma fé tão grande quanto essa. Não encontrei entre Israel uma fé semelhante a essa. Que essa seja a fé que cada um de nós
carregue no seu coração, que essa seja a fé que cada um de nós possa expressar. Uma fé de reconhecimento que o nosso objeto de salvação é o próprio Filho de Deus. Só nele nós encontraremos a salvação para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos aprender, com a vida desse centurião, a nos aproximarmos de Deus, como nos aproximarmos, como nos comprometermos, como demonstrarmos a fé neste Deus vivo. Te convido, meu irmão, minha irmã, para nós orarmos juntos, colocando as nossas vidas. Eu sei que nós temos vivido momentos difíceis, eu sei que temos vivido muitas expectativas, quanto a esses dias que nos rodeiam, esses dias que estamos vivendo, cada um de nós enfrentando as suas lutas, cada um de nós enfrentando as suas preocupações, mas nós temos que lembrar que mesmo que nós não estejamos indo até a casa do Senhor, assim como o centurião fez, ele, através da sua palavra, se aproxima de nós. Essa mesma palavra que estava lá no início, estava lá no Gênesis, que através desta palavra tudo é criado. Através dessa palavra o sopro da vida é soprado, em cada um de nós, e nos traz vida, nos traz alegria, nos traz força. Dessa mesma forma, essa palavra tem chegado até os nossos lares e nos abençoado. Então não se preocupe, porque você não está sozinho. Você pode estar fechado em um ambiente do seu lar, mas você não está sozinho. O Espírito de Deus está aí com você, e Ele sabe o que é necessário, qual é a cura necessária que cada um de nós necessita neste momento. Amém? Vamos orar então? Coloca a vida da tua família nas mãos do Senhor. Coloca a vida dos filhos, dos irmãos, dos pais, A maioria de nós não está próximo, dos nossos queridos, então coloca a vida deles onde quer que estiverem, nas mãos do Senhor. Vamos pedir que o poder de Deus esteja sobre eles, sobre elas nesse momento. Vamos orar? Pai eterno, Deus de amor, Tu nos ensinas, Senhor, através da Tua palavra, como vimos agora, Senhor, através da vida deste centurião, que mesmo não sendo do povo de Deus, Senhor, trazia no seu coração uma fé que demonstrava, onde ele demonstrava, Pai, que mesmo Tu não estando presente, o Teu Espírito, a Tua palavra, o Teu olhar de carinho, era capaz de resolver todas as situações, porque ele sabia, Senhor, que o Teu olhar, a Tua palavra já eram suficientes para organizarem todas as coisas, curarem todas as feridas em sua vida. Assim também nós declaramos, Pai, nós não estamos presentes juntos da nossa comunidade, nós não estamos presentes junto dos nossos queridos, muitos deles, Senhor, estão longe, também isolados, mas nós sabemos, ó Pai, que o Teu olhar de amor, que a Tua palavra de carinho, que a Tua mão de proteção está estendida sobre todos neste momento. E é por isso que nós oramos Te agradecendo, Pai, pedindo que ela continue, Senhor, sendo uma mão que restabeleça a saúde, que restaure as relações, que restaure, Senhor, a segurança, que nos dê força e coragem para continuarmos a nossa caminhada nesses dias difíceis que temos enfrentado como Teu povo. Sabemos que no Teu coração, ó Pai, há o desejo de que a Tua igreja possa estar em breve reunida, Te louvando e Te adorando em comunhão aqui neste lugar. Mas até lá, Senhor, nós Te pedimos que a Tua mão esteja sobre nós, livrando todos do mal maior, livrando todos, ó Pai, de que algo de grave aconteça, Senhor, em nossos lares.
colocando cada filho, cada filha, cada irmão, cada pai, cada mãe nas tuas mãos, para que todos possam sentirem-se abençoados, sentirem os teus cuidados. Colocamos essa semana, Senhor, que se inicia, para que ela seja abençoada por Ti. Por onde andarmos, onde colocarmos a planta do nosso pé, que o Teu poder, que a Tua graça esteja presente, preparando o nosso caminho. Toma nas Tuas mãos, Pai, cada vida. Toma nas Tuas mãos cada família. Toma nas Tuas mãos a nossa igreja, a nossa nação, para que possamos, Senhor, continuar firmes, caminhando na Tua direção. Que a fé de ninguém, Senhor, seja abalada, que a fé de ninguém se perca neste momento de isolamento, mas que todos possamos ter a certeza que Tu estás presente. Obrigado por tudo, Senhor, nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. E que a bênção do Deus Pai, que a comunhão do Deus Filho e que a presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Amém.